Então, funcionou? Eu sinto muito, Lilith. Lilith? O quê? Deveríamos conversar. Me deixe sozinha. O quê, hã? Vai me arranhar também? Vamos. Agora não. Sol, mas ela é Agora uma mulher... não. Tudo bem, ela fede mesmo. Não sei mais o que posso fazer para ajudar você. Me dá isso. Quero tudo. Isso não vai resolver os seus problemas. É para se distrair deles. Já chega de pregação. Me dá e pronto. Lilith, por favor, me escute. Por favor. Eu já disse para me deixar. Isso não é para você. Não me toque. Lily? Lily? Lily, você está bem? Eu preciso ir. Me deixe em paz. Deixe-me em paz. Maria! Maria de Magdala. Quem é você? Como sabe o meu nome? Assim diz o Senhor, aquele que a criou. Aquele que a formou. Não tema. Pois eu a resgatei. Eu a chamei pelo nome. Você é minha. Graça recebi e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito
devedor, logo eu de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
feliz de estar aqui nessa noite, amém? Mais alto, amém? Eu creio que estar aqui nessa noite é um presente de Deus. É um favor que... A graça de Deus é um favor imerecido, nós não merecemos, mas Ele nos deu mais uma chance de enfrentar as nossas dores, enfrentar as nossas dificuldades. Estar aqui nessa noite é um presente, amém? Vamos declarar a graça de Deus mais uma vez sobre os nossos irmãos, sobre as nossas irmãs que estão aqui nessa noite. Se você é nova, seja muito bem-vinda. A graça do Senhor sobre você é sem palavras. Então eu quero dizer para você nessa noite, olhar para o irmão que está do seu lado, dar as boas-vindas, apresente-se para sua irmã, amém? E vamos declarar sobre ela a graça de Deus, amém? Olhe para sua irmã e diga: somos filhos da graça divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas para o reino da luz. E assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados. E um dia seremos glorificados. Mais uma vez, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça. As palmas bem forte, amém? Somos filhos da graça divina e sem par, frutos do amor que nos vem alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça, superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça.
Aleluia, glória a Deus. Por causa dessa graça que nessa noite nós podemos adorar ao Senhor, pelo seu ousado amor para conosco, ousado amor que foi demonstrado na cruz do Calvário. Feche teus olhos nesse momento e agradeça a Deus, porque estávamos longe, estávamos perdidos, mas fomos encontrados pela graça do Senhor.
mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as nuvens em nome só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Boa noite, paz do Senhor. Podem se assentar, mulheres. Sejam muito bem-vindas a este lugar, a este congresso de mulheres. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Meu nome é Madalena, sou do Ministério de Integração da Igreja, aquele povo que estava recebendo você ali na entrada. E eu quero compartilhar a palavra de Deus em 1 Pedro 4,10, que diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Gente, olhando daqui, é a multiforme graça de Deus distribuída nesse lugar. Diversas mulheres, diversas gerações, com N talentos e dons que Deus tem dado. Profissionais da área da educação, da saúde. Aqui tem psicólogas, missionárias. Tem também, com certeza, diversas funções que exercem dentro da sociedade aqui. Comerciárias. Tem também aqui as diaristas que estão conosco. Nós louvamos a Deus. Isso é a multiforma de graça de Deus. Você tem que olhar aquele talento, aquele dom que Deus tem dado. Tem artesãs, que é algo que Deus dá, da maravilhosa graça de Deus sobre a vida de você. Mas a gente quer conhecer quem está conosco aqui nessa noite. E primeiro, né, como bons, recebendo as visitas aqui, eu gostaria de saber se tem alguém aqui da Igreja Assembleia de Deus que está conosco. Algumas mulheres da Assembleia de Deus. Levantem a mão. Nós tínhamos algumas inscrições, por isso que eu vou falar os nomes de algumas igrejas, ok? Da Mevan, algumas irmãs da Mevan aqui conosco. Não, também? Do Exército da Salvação, aqui conosco. Eu vi lá na frente, seja bem-vinda. Da Batista, tem alguma Batista aqui conosco? Bola de Neve, tem alguém da Bola de Neve conosco? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Alguma igreja, a não ser Wesleyana, tem alguma outra representação que a gente possa não ter falado aqui? Adventista, seja bem-vinda, Deus abençoe. Gostaria de saber quem é convidada. Madalena, não faço parte de nenhuma igreja, mas fui convidada. Hoje eu estou aqui, me convidaram. Tem um congresso de mulheres na Wesleyana. Nunca tinha vindo, levante a mão. Sejam bem-vindas, Deus abençoe. Vamos aplaudir essas mulheres que chegaram aqui nessa noite. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Deus viu os sacrifícios invisíveis que você fez para chegar até aqui. Muitas tiveram que deixar filho, organizar a casa, está organizando já o dia de amanhã, que é domingo, que vai estar aqui conosco. Mas Deus viu os sacrifícios invisíveis. Quero convidar então a Igreja Metodista Wesleyana da Carolina, está conosco, do bairro Carolina. Deus abençoe.
Igreja Metodista Wesleyana do Prado está conosco. Deus abençoe. Igreja Metodista Wesleyana do Armor, conosco. Glória a Deus. Está conosco também a Igreja Metodista Wesleyana de Uruguaiana. Deus abençoe. Igreja Metodista Wesleyana Central, dando as boas-vindas a todos. Deus abençoe. Quero dizer que vocês são muito bem-vindas neste lugar. Já já nós vamos apresentar a preletora. E que você tenha esse tempo como um tempo de qualidade na presença de Deus. Às vezes a gente teve por um grande período ali assistindo os cultos online, pregações online, e talvez alguns aqui, mas até fazia tempo que eu não via na igreja, né? Porque estava assistindo online e assisti online também. Quero dizer uma coisa para vocês. A gente senta às vezes na frente da televisão para olhar um jogo de futebol online. Se você vai no estádio, tu vai entrar em campo? Não, né? Vai assistir, porque ninguém é jogador aqui, né? Vai assistir o jogo da seleção brasileira. Não comprei entrada, Madalena, eu vou assistir de casa mesmo. Alguns jogos também do Brasileirão. A diferença de você vir cultuar a Deus é que você faz parte desse plano. Você está dentro desse jogo. Você está dentro do projeto, do plano de Deus, que não tem como perder. Porque nós somos nele mais do que vencedores. Então, lembre disso. Cada vez que você pensar, acho que hoje eu vou assistir de casa. Não, eu posso estar lá, louvando a Deus, adorando a Deus, junto da multiforme graça de Deus com as minhas irmãs que têm dons e talentos diferenciados. Se sinta abençoada nesse tempo. Nós queremos ser instrumentos de bênção na vida de vocês e que você saia daqui recebendo da graça do nosso Deus. Deus abençoe a todos. Vamos adorar o Senhor com mais um cântico, preparando nosso coração em adoração diante de Deus, por aquilo que o Senhor tem para realizar nessa noite. Amém? Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio, poder, amém, amém.
noite, sejam todas muito bem-vindas. É uma alegria ver essa igreja cheia, glória a Deus. Tudo foi preparado com muito carinho para vocês. Como eu sei que vocês não estão aqui para me ouvir, então eu vou ser bem rápida. Eu gostaria de convidar a missionária Solimar para estar aqui na frente. Vamos recebê-la com uma salva de palmas, em nome de Jesus. Irmãs, essa mulher viajou 24 horas para chegar aqui. Ela saiu de Porto Velho, quinta-feira às 3 horas da manhã e chegou aqui ontem, quase 3 horas da manhã. Então valorizem que a viagem foi longa, aproveitem também, que eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas. Estendam as suas mãos aqui na frente, vamos orar por ela. Paizinho, eu te louvo, Senhor, por esse dia. Eu te louvo pela oportunidade de estarmos na tua casa, Pai, e ouvirmos sobre a tua graça. A graça que é superabundante nas nossas vidas. A maravilhosa graça de Deus. Neste momento eu quero colocar a vida da missionária Solimar diante de ti. Que o Senhor a use, a capacite e a abençoe. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Está muito fraco, acho que só eu vim. A paz do Senhor? Ah, sim, mulheres fortes, né? Mulheres de Deus, mulheres especiais. Se havia alguma coisa que compensa as 24 horas, eu viajaria até mais, tá aqui com vocês. E antes de eu falar, a palavra de Deus diz em Jó 42:10, que Jó foi abençoado quando ele orava pelos seus amigos. Se nós conhecemos a história de Jó, Jó perdeu tudo que tinha, sua casa, sua família, seus bens, seus filhos, só não trocou de mulher, né? E perdeu tudo. E quando os seus amigos que diziam que ele devia ter pecado, que alguma coisa ele tinha feito por estar naquela situação, e Jó decide orar pelos amigos. E quando Jó ora, tudo é restaurado. Tudo vem de novo. E a palavra de Deus diz que dentre as mulheres, não havia mulheres mais lindas do que as novas filhas de Jó. Nesta noite, Deus está neste lugar. Deus te trouxe a este lugar e certamente Ele vai falar com você, como já tem falado comigo, e agora você vai ser o canal de bênção. Não espere nada de mim, é Deus quem faz tudo através de nós. E você vai dar a mão à pessoa que está ao seu lado. Se você não conhece, não sabe o nome, é a hora de você perguntar. E você vai orar da seguinte maneira: Senhor, a bênção que Tu tens para mim, nesta noite, eu abro mão em favor, e você fale o nome dessa mulher aí, linda, maravilhosa, que se preparou para estar aqui nesta noite. E você vai orar por ela, mas não se preocupe, porque o que disse a palavra de Deus? Que Jó foi abençoado quando ele orava pelos seus amigos. E você já vai receber a tua bênção agora, na hora que essa irmã estiver orando por você, essa amiga estiver intercedendo pela sua vida. Comece a falar com Deus agora. Aleluia, Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos. Te adoramos, Senhor, bendizemos ao nome do Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que está neste lugar, ó Deus.
Nós te rendemos graça, Senhor, pela vida de cada mulher, de cada igreja representada, de cada amiga especial que veio nesta noite, Pai. Te rogamos que o Teu Espírito Santo desça neste momento, inunde seu coração, já comece a trabalhar na sua vida, na sua mente. Senhor, dá-lhes a Tua bênção, a Tua graça. Que o favor do Senhor seja sobre elas agora, Pai. Nós oramos agradecidas em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço aí nessa pessoa. Você pode sentar. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui neste lugar mais uma vez. Saiba que vocês sempre são alvos das minhas orações. Sou grata a Fernanda, pelo convite, e já sei a história do convite. Fiquei muito feliz por ter sido escolhida por Deus para estar com vocês neste tempo aqui. E certamente o Senhor há de falar conosco. Trago o abraço dos meus filhos. Tenho 4 filhos, tenho 3 morando em Porto Velho, Rondônia. Alguém me perguntou, Porto Velho é aonde? É perto do Amazonas? Perto de Manaus? Não é perto não, porque a gente tem que pegar avião para ir para lá. Mas é logo ali, Então, atravessamos de norte a sul, esse país maravilhoso que o Senhor tem nos dado. E lá, conosco, está a Denise, a minha mais velha, e o seu filho, o Jonatas, que é pastor, lá também, com a sua esposa, os pais do Daniel e da Isabel, e a Sara, que mora lá também com o esposo, que também é pastor, e tem a Júlia. E o Rafael, a Márcia e a Rox agora estão morando em Portugal. Mas todos mandaram um abraço para vocês, abraços saudosos, e fizeram encomendas de Conaprole também. Mãe, por favor, mãe, traz um Conaprole para mim, Como a gente é mãe, Deus já até me abençoou hoje. E eu quero falar com vocês nessa noite sobre a graça sobre graça. E o texto que foi nos passado é o texto de Lucas, no capítulo 15, do verso 11 ao 24, que eu vou estar lendo com vocês. É uma alegria estar com vocês, revendo tantas pessoas queridas. Lucas 15, do 11 ao 24. Jesus é tão bom que nem está frio, gente? Deus é maravilhoso. Eu estava até com calor, aí eu orei ali, Senhor, diminui meu calor. Aí eu falei com a Tuti, é o calor da presença do povo, que está aqui. E o texto diz o seguinte, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti.
já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, coloquem um anel em seu dedo e sandália nos pés. Trazei também o novilho cevado, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Até aqui. Graça sobre graça. A expressão graça sobre graça aparece na Bíblia, no livro de João, e significa uma bênção sobre outra. Então, eu quero que você diga para a sua amiga aí: Deus tem uma bênção sobre outra para a sua vida. Amém. Graça e amor imensuráveis, ilimitados. João disse, ele exclamou: este é aquele que eu falei, aquele que vem depois de mim e superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da plenitude da graça sobre graça. Deus tem derramado a sua graça sobre graça na sua e na minha vida, né? Graça é o favor imerecido, como a gente ouviu aqui no início do louvor. E sobre é estar por cima, algo que era superior, que está localizado acima. Então, a graça sobre graça de Deus está acima de você. Ela está sobre você, ela está sobre a sua casa, ela está sobre a sua família, ela está com você caminhando onde você vai, aonde você deita, aonde você levanta. Essa graça sobre graça está conosco. E a graça é o favor que nós não merecemos, mas que está disponível a todos nós. E nos falta, a todos nós, mas não nos falta o verdadeiro conhecimento. Muitas vezes nós não temos o verdadeiro conhecimento para aceitar que essa graça está sobre a nossa vida e achamos que não somos merecedores de tudo aquilo que as outras pessoas recebem. E às vezes nós olhamos dizendo: ai, Deus abençoou tanto fulano e não me abençoa. Um dia nós estávamos lá na igreja e um irmão chegou lá em Porto Velho, chegou com um carro novo e o outro disse assim: nossa, trocou de carro, tá chique. Aí ele disse assim: o meu pai é o mesmo seu. E o irmão ficou aborrecido. Aí ele disse: eu falei algo errado. O teu Deus é o meu Deus, o teu Pai é o meu Pai. Comece a orar, comece a buscar. Mas a graça, ela vem para aqueles que buscam a graça do Senhor, para aqueles que só colocam à disposição para receber a graça do Senhor. Eu não vou ser convidada como eu fui, né? Cheguei já, pastor Wagner e Cristina estavam lá na rodoviária, né? A Cristina já me recebeu assim, abertos, né? E aí nós começamos a conversar um pouquinho, o pastor ia lá no quarto e voltava: Cristina, Solimar tem que dormir. Só que eu também estava falando, né? Aí nós conversamos mais um pouquinho, ele voltou de novo, né? Cristina, e eu fui recebida no quarto, tudo arrumado, já me esperando. Passei amanhã, tomei café, almoçamos juntos, tomei café de novo. Aí fui para a casa do Boris e da Kátia. Também fui recebida assim. Por quê? Porque a graça do Senhor que me alcançou, alcançou a vida deles. E eu tenho certeza que eu seria recebida em todas as casas que eu fosse da mesma maneira. Porque a mesma graça que está na minha vida está sobre a tua vida. E quando essa graça nos alcança, nós somos transformados pelo poder de Deus. Warren Wiersbe diz que a parábola do filho pródigo, ela poderia também ser chamada da parábola do pai amoroso, porque a maior ênfase dessa palavra é mais naquilo que o pai faz pelo filho do que os erros do filho. E na nossa vida não é diferente, irmãos, irmãs, temos irmãos também, não é diferente, porque nós somos tão errados, mas o Senhor sempre está de braços abertos para nos receber, está sempre cuidando de nós e nos alcançando com essa graça maravilhosa.
E quando ele começa aqui, né? Um homem tinha 2 filhos. E esse mais moço, né? Chega para o pai e fala: pai, eu quero a parte da minha herança. E naquela época, de acordo com a lei judaica, a parte da herança do filho mais velho era correspondente ao dobro da parte dos outros filhos. E se o pai desejasse, era uma coisa natural, ele poderia distribuir os seus bens ainda em vida. Mas quando o filho mais novo pede ao pai: pai, me dá a minha parte da herança, era como se ele estivesse falando: eu nem me importo, seria bom que o senhor já tivesse morrido, porque assim eu já herdaria o que era meu. É como se ele dissesse para o pai: eu quero vê-lo morto. Mas quando o filho pede isso, né, que ele vai, e Thomas Hullix diz o seguinte: as piores dificuldades de um indivíduo começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que bem entende. E a dificuldade daquele rapaz começou quando ele achou que ele podia fazer o que bem entendia com a vida dele, que ele podia pegar parte daquela herança, que ele podia viajar, sair da casa e viver a vida da maneira que ele quisesse. E ele estava nessa situação. Ele achava que já era a hora dele sair de casa. Mas o filho mais novo, ele desejava desfrutar da sua liberdade. E quantas vezes nós passamos por isso? Eu estava contando para a Cristina que chegou uma época, quando nós fomos para Curitiba, que o Rafael dizia assim: pai, eu quero morar sozinho, eu quero ir morar com um amigo lá em Curitiba. E Vanderlei falou: daqui você não vai sair não, rapaz. Só se Deus me falar para você sair, e você não vai sair, porque enquanto você está aqui, você está debaixo da minha autoridade espiritual. E às vezes nós não entendemos que quando nós deixamos a casa do Senhor, nós deixamos de estar debaixo da autoridade espiritual de Deus. E nos afastamos, e era como se aqui por cima de mim tivesse um guarda-chuva, e eu saio para o lado, e o guarda-chuva fica aqui, e eu começo a me molhar, e os problemas começam a chegar, e eu não entendo o que está acontecendo, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu saí debaixo do guarda-chuva, eu saí debaixo da proteção do Senhor, e ela vai me fazer falta. E nós passamos por isso e queremos viver do nosso jeito, a nossa maneira, sem atentarmos com as consequências que isso pode vir para a nossa vida. Os pais dizem que não, e aí os filhos acham: meu pai não sabe nada, já está envelhecido, já era, a vida é de forma diferente. E da mesma maneira nós começamos a agir com Deus. Deus não está fazendo a coisa certa, eu acho que eu já sei o que eu devo fazer com a minha vida, e começamos a querer sair da casa do Pai, né? Começamos a deixar a casa do Pai. E a mesma coisa aconteceu com aquele jovem. Ele sai debaixo da autoridade do Pai. E ele fala: pai, me dá o que é meu. E dias depois ele vai e parte para uma terra distante. Ali ele viveu uma vida de pecado, desperdiçou tudo o que tinha. Ele desperdiçou, em primeiro lugar, o amor do pai dele. Desperdiçou quem mais o amava. E às vezes nós somos iguais. Estamos desperdiçando o amor do Pai Celestial. Ele desperdiçou a sua família, deixou de estar na convivência familiar, de conviver com o irmão. A Bíblia não cita a mãe, não sabemos se ela estava viva ou não, mas naquela época os homens é que eram contados, e ele desperdiça isso, ele desperdiça o amor do pai, ele desperdiça o amor da família, ele desperdiça a sua própria casa, o conforto familiar, porque quando a gente vai lendo o texto, a gente vai vendo que esse homem era um homem de posses, então ele tinha um certo conforto familiar, mas não importa se não há posses, mas a nossa casa é o melhor lugar que nós podemos estar, é a nossa casa que nós queremos estar. Quando meu esposo partiu, eu assumi a igreja até o concílio,
E fiquei lá. E os meninos, meus filhos, não queriam. Não, mãe, a senhora não vai lá ficar sozinha. Eu falei, eu vou. Aonde a minha vida parou, eu preciso recomeçar. E é lá que eu vou recomeçar. E eu fui, a Sara ficou uns 10 dias comigo, depois ela precisou ir embora. Aí o Jonatas veio, ficou uns 5 dias e foram. E eu fiquei. E aí, quando eu voltei no concílio, que eu voltei para Porto Velho, o bispo me levou de volta, eu cheguei na casa do Jonatas, tinha um quarto preparado para mim, com a cama, quadro, foto. Na casa da Sara, da mesma maneira, e eu falei, eu não vou morar com vocês. Mas, mãe, eu falei, não, eu vou morar na minha casa, eu vou morar sozinha. Mas, mãe, eu falei, olha, eu estou nova, né, gente? Vocês estão vendo, né? Eu estou nova, ainda posso ficar só. Se eu for e não der certo e eu não conseguir ficar, eu volto. Porque a casa de vocês é a minha casa. Mas se eu ficar bem, eu fico lá. E às vezes eu vou lá na casa deles, os meus netos, vó, vai dormir aqui hoje? Aí eu falo, não, nem trouxe pijama. Vó, eu te empresto. Né? Eu vou para casa, vou para minha casa. E esse filho, ele abriu mão disso, ele abriu mão da casa, do conforto da sua família. Ele abre mão da boa vida que ele tinha, porque essa casa tinha conforto, tinha empregados, mas o melhor de tudo, essa casa tinha o amor do Pai, e isso não se compara a nada. Nós não podemos abrir mão do amor do nosso Pai Celestial. É a melhor coisa que tem, é a nossa vida com Jesus. E a terra distante pode não ser o lugar, a cidade, o país, mas o nosso coração, que não está aonde nós estamos, sempre querendo algo além, sempre insatisfeito com a vida que nós temos. Quando nós saímos de casa, nós deixamos a cobertura espiritual. E essa casa não só representa a nossa família de sangue, mas também a igreja do Senhor. Você vai para longe, deixa de vir na igreja, você é esquecido, o povo para de orar, dali a pouco nem sente mais falta, porque vai passando, né? Eu cheguei, elas ficaram doidas, que eu só ficava assim, fulano está lá, ciclano está lá, e Beltrano está lá, eu só ia perguntando por todo mundo, né? Então, você vai para longe, você é esquecido, aí você não ora mais, cada um tem seus próprios afazeres, e nós vamos ficando distantes, e aí você, como esse filho, acha que é melhor o outro lugar, mas a gente acaba se decepcionando. E quando nós saímos de Petrópolis a primeira vez, eu cheguei em Porto Velho, não conhecia, saí lá do frio de Petrópolis, é uma cidade fria, e fui para Porto Velho. E meu irmão, o bispo Simvaldo, foi me receber no aeroporto, e ele tinha alugado uma casa para nós, porque quando a gente estava para sair, o Rafael teve uma crise de apendicite, precisou ser operado às pressas, e nós tivemos que ficar, só que a mudança já tinha ido, e precisava de uma casa para botar a minha mudança. E ele alugou, ele mesmo escolheu, alugou a casa, e nós chegamos de madrugada, os voos, a maioria de madrugada, chegamos e fomos conhecer a casa, ele ainda nos levou lá, aliás, ele nos levou para a casa dele. No dia seguinte que ele me levou. E no dia seguinte, de manhã, tomamos café e fui conhecer. E aí ele mostrou a casa, perguntou, tá bom? Eu falei, tá ótimo. E ele disse assim, você quer ser feliz aqui? E eu me espantei com essa pergunta. E eu, sabe quando está aqueles pensamentos teu rapidinho? E eu falei, gente, eu não vim para ser infeliz. Aí ele disse para mim, Solimar, se você quer ser feliz nesse lugar, põe teu coração aqui. Esquece mamãe que ficou, esquece a tua filha que ficou, esquece a igreja que ficou, esquece tudo que ficou e põe teu coração nesse lugar. E naquele momento eu olhei para minha cunhada, Márcia, e Márcia era feliz. Eu vi as crianças felizes e eu falei, a receita para ele deu certo, eu vou tomar esse remédio. E coloquei meu coração em Porto Velho. Irmãos, quando nós fomos ser transferidos, eu não sabia que era para cá, só sabia que estava em Interreg, em transferência. Chegamos no concílio, o pessoal lia assim, Interreg. Que igreja é essa? Eu, não, é que a gente não sabe para onde vai.
Quando eu cheguei aqui em Livramento, que eu pisei nessa terra, eu tomei o mesmo remédio. Deixei Porto Velho, botei meu coração nesse lugar. Meu coração é grande, né? Botei meu coração aqui. Fui feliz. Sentia saudade da minha mãe? Sentia, mas não sofria, porque eu estava com meu coração nesse lugar. Saí daqui, chorei os montes, fui para Curitiba, botei meu coração lá. Vou andar de volta para Rondônia, meu coração também está lá de novo. E, irmãos, isso é o lugar que onde Deus te coloca, você tem que colocar teu coração, porque quando a gente coloca o nosso coração, a gente é feliz em qualquer lugar, e mais feliz ainda é quando nós estamos na casa do Pai. E a gente vê que a história vai falando que o jovem, ele pedia ajuda, mas ele pediu ajuda a quem não podia lhe oferecer nada, e ele queria ajuda, mas não recebia. E se nós lermos a história do judeu, o judeu não come carne de porco, é imundo para ele. Quando ele vai trabalhar alimentando os porcos, é uma humilhação maior ainda. Mas naquele momento que ele está lá perdido, sem saber o que fazer, né? Achando que ele ia ser livre, porque enquanto ele tinha recurso, dinheiro, tinha amigos entre aspas, né? E aí, quando tudo acaba, o que ele encontrou? Em vez de liberdade, escravidão. Em vez de fartura, fome, né? Na casa do pai, ele tinha tudo. Ele tinha servo à disposição, tinha comida, tinha fartura. E agora ele se torna um empregado e nem comida ele tinha para comer. E quantas pessoas estão dessa mesma maneira, insatisfeita com a vida que leva, insatisfeita com a família que tem, insatisfeita com o trabalho, insatisfeita com o seu próprio corpo, insatisfeita com a sua igreja, porque eles sempre acham que a grama do vizinho é melhor. Nunca está feliz com o que tem. Ah, se eu tivesse isso. Se eu fosse fulana. Não, você é melhor. Você foi criada pelo Senhor. O Senhor te viu, como diz o Salmo 139, lá informe. Quando você ainda nem era nada, o Senhor já sabia que você ia estar ali. E Ele já projetou toda a sua história. Toda a sua vida está escrito no livro da vida. Ele já sabia que hoje nós estaríamos juntas aqui. E Ele escreveu a tua história, ainda que você possa ter sido concebida por um momento de acaso, ou por pai e mãe que nem se amava, foi um momento de paixão. Não importa. O Senhor te projetou, o Senhor te fez, o Senhor te criou. Ele já sabia como você seria, morena, alta, baixinha, como eu, não importa. Mas Ele nos projetou, Ele nos fez. E ao desejar o que Ele não tinha, né? Ao desejar além, Ele perdeu tudo, até a sua dignidade. Uma certa época, eu e Vanderlei estávamos conversando lá em Curitiba, e ele disse assim: interessante, Solimar, quando eu tinha uns 17 anos, eu tinha uma curiosidade de conhecer o mundo, eu tinha uma vontade de experimentar uma cerveja, e nós fomos criados na igreja, os dois, né? E eu falei para ele: interessante, eu nunca tive vontade, nada disso. Falei: qual era a diferença? E ele disse: não sei. Nós era da mesma igreja, o mesmo pastor, a mesma, né? Só ele ele já era jovem, eu ainda era criança, né? Porque mais velho do que eu, era o que eu pedia a Deus, né? E aí eu falei: não sei, e fui dormir pensando. De manhã eu falei: eu descobri. E ele falou: o que foi? Com 9 anos eu fui batizada com o Espírito Santo, e ele foi batizado, já tinha mais de 22. E eu falei: aquele poder que Deus me deu aos 9 anos tem me sustentado até hoje e nunca me deu vontade de mudar o rumo da minha vida. Essa é a diferença quando nós desejamos estar com Deus. Na presença de Deus, o Senhor cuida de cada um de nós. Mas o texto continua dizendo que ele se arrependeu, caindo em si. Quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra
e eu aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer para ele: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço ser chamado seu filho. Trata-me como um dos trabalhadores. E ele saiu dali e voltou para a casa do pai. Aleluia por isso, né? Ele arrependeu-se. E arrepender-se significa mudar de ideia, tomar uma atitude, mudar a vida. E ele mudou de ideia quanto à sua vida. Ele reconheceu que estava errado. Ele mudou de ideia quanto ao seu pai. Ele reconheceu que ele tinha um pai que era um homem bom e que o amava. Ele mudou de ideia quanto ao seu pecado. Ele entendeu que ele havia pecado contra Deus e contra o pai dele. Ele se arrependeu das suas decisões e ele decidiu voltar para casa. Nós precisamos decidir estar na casa do pai todos os dias, estar na presença do Pai. Mas quando a gente continua lendo o texto, a gente vai vendo que aquele pai nunca desistiu de esperar o filho. Porque na hora que o filho vem, né? Então ele sai dali, volta para casa, e quando o rapaz ainda estava de longe, o pai o avistou e saiu correndo ao seu encontro. E na história dos hebreus, né, na história de Israel, naquela época, um pai, uma pessoa de idade não corria para ninguém. E o pai correu ao encontro do filho, porque aquele filho havia envergonhado a família, havia envergonhado o pai. E o pai correu, porque se alguém tentasse, que era o que ele merecia, morte de apedrejamento, o pai seria morto junto com ele. Então o pai corre e o abraça, protegendo aquele filho de qualquer coisa que pudesse vir ao encontro dele. O pai o avista, sai correndo, né? Ele o estava aguardando, correndo ao seu encontro, né? Ele havia envergonhado a família, né? E de acordo com lá, está em Deuteronômio 21, 18 a 21, fala sobre isso, que ele poderia morrer apedrejado. E não era isso, o pai não ia esperar tanto pela volta do filho e agora perder ele novamente. Então ele corre ao seu encontro. Mas a Bíblia continua dizendo, né, que ele não quis ouvir a confissão do filho. A volta daquele filho é que importava. O filho estava disposto a ser servo. E ele falou: Pai, trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas o pai prontamente, o que diz? Vai lá, pega o anel, porque o anel queria dizer que era sinal de filiação. Ele continuava sendo filho, nada havia mudado, né, para o pai dele. E ele diz: vai lá, busca roupa. As roupas era sinal que ele estava sendo aceito novamente na família. Sandália, porque escravo, trabalhador não usava sandália. Então o pai fala: traz as sandálias para mostrar que ele era filho. E aí um banquete. Por quê? Porque aquele pai queria demonstrar a alegria dele para todo mundo. Meu filho voltou para casa. Meu filho voltou para mim. Deixa eu beber uma aguinha aqui. E nessa noite o Senhor também está aqui, né? O Senhor está neste lugar. E em vez de luto naquela casa havia festa. Esse filho recebeu a graça sobre graça do Senhor. Seu pai não se importou com o que ele havia feito de errado. O que importava é que ele estava de volta para casa. A graça de Deus nos alcança, independente do que a gente faz, independente dos nossos erros, das nossas falhas. O Senhor sempre está com a sua graça sobre a nossa vida. E como nós já dissemos, a graça, que é o favor imerecido, aquele filho errou. Ele não soube valorizar a sua casa, a sua família, o conforto, a comida, principalmente o amor de pai. Mas a graça sobre graça o alcançou e ele recebeu de volta a filiação. Ele recebeu de volta o anel, dizendo: você é meu filho e eu vou dar uma festa, né? O apóstolo Paulo,
No livro de Efésios, no capítulo 2, o verso 8 e 9, ele diz assim: porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, essa graça que não alcança não é porque nós merecemos, mas é pela fé, quando nós cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Quando esse filho decide voltar e pedir perdão, não foi por causa dele, pelo que ele fez, pelo pai reconhecer que ele estava arrependido. Ele nem teve tempo de falar nada, mas foi pela essa graça maravilhosa que alcançou a vida dele através de Jesus, através do seu pai. E ao recebermos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos essa graça. Nossos pecados são perdoados, nossa vida é transformada. De criaturas nós passamos a ser filhos, não porque fizemos algo por merecer, mas Ele nos dá como uma dádiva da parte de Deus. Ela está disponível para todos nós. E Deus todos os dias nos aguarda. Deus todos os dias nos espera. Um autor chamado Paraguin, ele conta a história de um jovem que também decidiu sair de casa e para viver a vida dele. E ele sai, vai viver, e quando ele chega lá, ele começa a se arrepender e pensar na casa dele, pensar no pai. E aí ele escreve uma carta para o pai dele e fala: pai, eu errei, eu pequei, eu fiz tudo errado, mas eu estou arrependido, eu queria voltar para casa, eu queria de novo estar na tua casa, contigo, na família. E aí ele fala: mas será que meu pai vai me perdoar? E aí ele resolve colocar lá na carta o seguinte: pai, eu vou pegar o trem, e quando eu estiver indo na estação, que tem aquela árvore lá perto da casa, em frente à estação, põe lá um lençol branco, porque se tiver o lençol branco, eu vou saber que tu me perdoou, então eu vou descer e vou para casa. E quando ele vai indo na estação, ele está sentado de um lado de um senhor, e ele fala: moço, será que o senhor poderia, quando o trem estiver chegando na estação, dar uma olhada numa árvore, se tem algum lenço branco, que seja um bem pequenininho, não importa, mas se tiver algum lenço branco lá ou um lençol, o senhor pode me dizer? Eu vou ficar de olho fechado e o senhor vai olhando. E aquele jovem fala, e aquele homem fala: aí ele: o que, moço? Ainda de olho fechado? Não tem nenhum? Ele falou: não. Todas as árvores estão com lençóis brancos. Cada árvore que nós estamos passando estão com lençóis brancos. E todas as árvores que tinham na fazenda daquele pai, todas elas estavam com lençol branco. É dessa maneira que o Senhor nos recebe. É dessa maneira que o Senhor nos aguarda. Ainda que a gente não esteja como Deus gostaria, mas Ele é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, e essa graça é tão tamanha que Ele começa a botar vários lençóis brancos para você, dizendo: pode vir, eu estou te esperando, eu quero te receber. E é dessa forma que Deus nos trata, é dessa maneira que o Senhor vem até nós nesta noite, com essa graça sobre graça. O Senhor está disposto a nos receber de volta. O Senhor está disposto a fazer algo novo na sua vida. Eu não sei o que você está buscando de Deus, eu não sei o que você espera de Deus nesses dias que vamos estar juntos, mas eu quero dizer para você que a graça do Senhor está neste lugar, e Ele quer alcançar a sua vida, Ele quer tocar na sua vida, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer fazer algo novo na sua vida, algo especial na sua vida, que eu não sei o que é. Eu sei o que eu quero do Senhor, e Ele tem me dado a cada dia, Ele tem sustentado a minha vida. Está aqui falando para vocês, é um milagre do Senhor, não é? É um milagre voltar a esse lugar. Eu orei: Senhor, não deixe eu chorar, eu quero falar sem chorar. Né? Já chega a hora que eu já estava chorando, né? Eu e a Ângela chorando. Né? Eu falei: Senhor, não me deixa chorar, eu quero falar sem chorar.
estar aqui é a graça do Senhor que tem me alcançado todos os dias, que me levanta todos os dias, né? Eu estou na Igreja Central de Porto Velho, estou pastoreando a igreja com o pastor lá, sou a segunda pastora, né? E outro dia um irmão disse para mim, irmã Solimar, eu acho que juntou a senhora com o pastor Vanderlei, veio tudo dele para a senhora, Deus está abençoando a sua vida, eu amei, eu recebo, né? E Deus tem cuidado da minha vida, né? Eu não me sinto só, porque o Senhor está comigo, né? O Senhor me sustenta, o Senhor me guia, o Senhor me guarda, porque essa graça sobre graça tem sido derramada a cada manhã, a cada deitar e a cada levantar, e é isso que o Senhor quer fazer na tua vida, e eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar, né? E o Senhor há de derramar a sua bênção sobre a sua vida. Esse jovem, ele tomou uma atitude. E muitas vezes, para Deus fazer algo na nossa vida, nós precisamos tomar algumas atitudes. Precisamos tomar uma posição diante do Senhor. Uma posição diante da nossa casa. Às vezes nós queremos mudança, mas John Hill, ele diz o seguinte, tudo muda quando você muda. Você quer ter um marido diferente? Peça ao Senhor para começar na tua vida. Você quer ter um filho diferente? Peça ao Senhor para começar na tua vida. Eu contei também para a Cristina que teve uma época que o Rafael, né, nessa época aí que eu falei lá de Curitiba, começou a me esquentar um pouquinho a cabeça. E aí eu comecei a orar na madrugada e Deus falou para mim o seguinte, ame e ore. Só isso. Ame e ore. E eu acordava de manhã e de madrugada orando e eu escutava a voz do Senhor, ame e ore. E eu fui para o concílio, cheguei primeiro com o Vanderlei lá, eles estavam em São Paulo. Cheguei lá no concílio, eu estava num quarto, que é um quarto enorme que tem lá no acampamento em Atibaia, de mulheres, e só estava eu naquela noite. E eu fechei a porta, fui deitar e na madrugada eu escutei, Solimar, Solimar. E eu me assustei e falei, já vou. E levantei e fui na porta, não tinha ninguém. E aí eu voltei, deitei de novo e eu escutei, Solimar. E eu falei, é Deus. Aí eu falei, Senhor. E ele disse, Rafael, ame e ore. E Deus mudou a vida do Rafael. Quando eu amei e orei. Não é na tua força, não é nos teus braços, não é naquilo que você deseja, que a graça sobre graça vai ser alcançada, derramada na tua casa, na tua família, no teu casamento, na vida dos teus filhos. É quando você orar, buscar o Senhor e obedecer a Ele. E Ele está dizendo para você nessa noite, ame e ore. Ame e ore, seja qual seja a situação que nós enfrentamos, o Senhor nos diz, ame e ore, como aquele pai que ficou todos os dias, ele nunca desistiu do filho, por isso ele estava lá no caminho esperando, porque ele não desistiu. Não é hora de nós desistirmos dos planos de Deus, dos projetos de Deus, dos sonhos de Deus para a nossa vida. É hora de nós orarmos. E eu quero orar com você. E se você precisa de algo do Senhor, enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando, eu quero te convidar a vir à frente. E nós vamos orar juntas. Orar para que essa graça sobre graça seja derramada na sua vida, na sua casa, na sua família. Venha ao altar do Senhor, confiando no que Deus pode fazer, que o Deus do impossível está neste lugar. O Senhor que pode todas as coisas, o Senhor que muda todas as circunstâncias, o Senhor que vê o que você ainda não pode ver, está aqui. Venha para frente e comece a colocar diante do Senhor a tua oração. Vá falando com Deus o que você precisa do Senhor nesta noite. O que você tem buscado. Abra teu coração. Deixe o Senhor agir. E enquanto Ele estiver cantando, você faça a sua oração. E depois eu vou estar orando por você. Graça sobre
graça recebi e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vá falando com o Senhor enquanto descansam. Essa graça está aqui neste lugar. Viva e poderosa salvação. Aleluia. Luz que me alcançou na escuridão. Glória a Deus. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pai, nós te adoramos, Pai. Te louvamos por essa graça sobre graça que tem sido derramada nas nossas vidas. Pai, nesta noite Tu és o Deus que sonda, que conhece cada coração que está diante do Teu altar. Senhor, Tu és aquele que opera milagres. Onde nós não podemos ir, o Senhor vai. Onde nós não enxergamos, o Senhor vê. Onde nós não podemos tocar, o Senhor toca, Pai. E nessa noite, na autoridade e poder do nome de Jesus, do nome que está acima de todo nome, Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada uma das Tuas servas que vem ao Teu altar agora, Senhor, buscando algo para a sua vida, buscando essa graça que tem sido derramada sobre nós, Pai. Deus, começa a operar o Teu milagre, que elas possam ver o agir do Senhor, o fluir do Senhor, a presença do Senhor, o toque da Tua presença agora, Pai. Vai visitando os seus lares, vai visitando as suas casas, as suas famílias, os filhos, esposo, seu trabalho, Pai. Ó Deus, as suas igrejas, Senhor, que o Teu Espírito Santo as inunde de tal maneira, Senhor, que mesmo, como diz esse cântico, mesmo nós sendo pecadores, o Senhor tem derramado a sua graça sobre nós. Alcança, Senhor, a cada uma das Tuas filhas. Alcança nesta hora, Pai. Renova as forças, Pai. Renova a fé. Renova o vigor espiritual. Renova a Tua presença, Pai. Fala com elas, ó Deus, à noite. Fala com elas através de sonhos. Fala com elas através da Tua palavra. Derrama, Senhor, a Tua unção agora. O Teu poder, Senhor, vai derramando no meio delas agora, Senhor. Vai tocando seus corações, Pai. Vai fortalecendo a sua vida, a sua fé. A presença do Teu Espírito Santo possa ser derramada, Senhor, nessa hora de tal maneira que elas alcancem a Tua presença. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu,
pessoa que está ao seu lado agora. Ore por ela. Fale para ela: Senhor, abençoa essa vida. Manifesta, Senhor, a tua glória nessa vida agora, Pai. Derrama sobre ela a tua bênção, o teu favor, o renovo do teu espírito, ó Deus. Senhor, essas mulheres são mulheres usadas pelo Senhor. E agora eu quero que tu as use com autoridade e poder. Manifesta, Senhor, a tua glória através da vida de cada uma delas. Alcança cada uma delas nessa hora, Pai. Toca, Senhor, lá onde elas precisam ser tocadas agora, Senhor. Age pelo teu poder e pela tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome. Que o Senhor venha derramar a sua bênção e a sua graça na sua vida. Que o favor do Senhor seja sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, vai operando o teu milagre, Senhor. Vai operando o teu milagre, Senhor. Vai restaurando vidas, restaurando fé, libertando agora, Senhor, curando, trazendo algo novo, ó Deus, para a vida das tuas servas. Abre os olhos da fé, Senhor, para que elas possam ver o exército de anjos que tem estado com elas, lutando, que elas saibam que elas não estão só, que o Senhor está ao lado de cada uma delas, que o Senhor está fortalecendo cada uma delas agora. Vai operando, Senhor, nas suas vidas, Pai. Vai derramando a sua graça, vai derramando da sua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Deus imortal, logo eu de graça recebi o amor de Deus. Aleluia. Volte ao seu